sexta-feira, 3 de fevereiro, duas famílias não conseguem concluir a sua viagem da Bahia para São Paulo de avião pela Gol. Motivo: estavam brigando pela janela, pela cadeira que estava na janela, supostamente por causa de uma criança autista. Vocês sabem que eu sou mãe de autista, então eu quero falar sobre o assunto, eu quero falar a minha opinião e eu quero falar o que eu achei de todo esse caso. Então, bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E eu vou falar desse caso do avião, por quê? Porque especialmente a criança em questão é autista, e eu sou mãe de autista, então é o meu lugar de fala. Então eu vou estar comentando esse caso, vou tentar contar por alto, caso você não esteja sabendo, né? Essa criança foi colocada no lado, né? Duas famílias foram viajar da Bahia para São Paulo e colocou essa criança numa poltrona que já estava pago por uma outra mulher. E quando viu essa poltrona sendo usada, pediu que a criança saísse de lá, pediu para a mãe da criança tirar a criança de lá, porque ali era o lugar dela. E ela acaba explicando que a criança é autista. Bom, gente, vamos por partes. Primeiro, a criança autista, a pessoa autista, ela tem direito a ter alguns atendimentos preferenciais, né? Seja avião, ônibus, enfim, onde a criança for, ela tem atendimento preferencial, enfim, tem todo um esquema, assim, para evitar as crises, né? Principalmente se for a primeira vez que a criança viaja de avião, não foi comentado isso, eu não sei todos os detalhes, tá? Não sei a idade da criança. Uns lugares dizem que é menina, outras fontes disseram que é menino, mas é bom que continue assim, né, preservando a identidade da criança, que eu acredito que nessa situação toda é a mais prejudicada, tá? Tanto por uma família quanto para outra. O que acontece é que a família dessa criança tinha que ter informado antes de comprar a passagem, tá? Então vamos supor que ela deixou para comprar a passagem na última hora e não tinha mais lugar na janela, nem lugar preferencial para aquela criança. Ou ela pegava outro voo, enfim, mas ela tinha... O ideal é você já comunicar a companhia aérea com antecedência, com alguns dias de antecedência, que é justamente para quando você for comprar a passagem do seu filho, tem aquele lugar que seja preferencial para seu filho. Porque também não é justo para a pessoa que pagou ficar sem lugar, porque ela pagou por aquele lugar. Então, assim, olhando de longe, ela não estava tão errada. A questão é que ela também poderia ter tido um pouquinho mais de empatia e ter deixado para lá. Não quis deixar para lá, tudo bem, era o direito dela de ter o lugar dela, né? Mas o que ela deveria também ter feito, ter procurado as comissárias de bordo e ter conversado: olha, aquele lugar é meu, eu paguei por aquele lugar e a mãe não quer retirar a criança de lá. E a comissária poderia, né, intervir, tentar resolver. Se no diálogo não resolvesse, né, talvez de alguma forma eles encontrariam um jeito, né? O problema é que começou aquele furdunço, começou aquele fuzuê, não sei se vocês viram o vídeo. Gente, eu só penso na criança, eu fico com muito... muita pena dessa criança, tá? E a mãe, desculpa falar, eu sou mãe de autista e por isso que eu posso falar isso, essa mãe está totalmente errada. Não é assim que a gente luta pelos direitos dos nossos filhos. A gente tem que lutar pelos direitos dos nossos filhos da forma correta, dentro da lei. Até porque já existe lei protegendo a criança autista, mas até então, ninguém sabia que essa criança era autista, nem o pessoal os comissários de bordo, a própria empresa não sabia. Então ela tinha que ter informado isso antes de ter comprado a passagem e ter pedido um lugar preferencial para ele, porque ele tem esse direito, nem precisava brigar e quebrar o pau, porque como é um direito da criança,
Antes dela comprar a passagem, ela fala, eu quero lugar preferencial para ele. É muito simples, então assim, vamos maneirar, né? Eu sei que, gente, eu sigo muitas páginas de autistas, mãe de autistas. Muitas páginas eu deixei de seguir, porque algumas mães de autista me tiram um pouco do sério. Eu sigo também grupos, sabe, no Facebook com autistas adultos. Os autistas adultos reclamam muito das mães de autista, e quando você vai ler as reclamações deles, a maioria das vezes eles têm razão. Então, assim, muita mãe de autista também peca, não sei se é pelo excesso ou, enfim, não é a forma correta dela ter agido com o filho dela, como se o mundo tivesse que parar o que você está fazendo. Não é assim, não é porque a gente tem um filho com deficiência que todas as pessoas têm obrigação de, sabe, obedecer você. Por exemplo, como eu chegar com meu filho, olha, você tem obrigação de fazer tal coisa porque meu filho é o lugar dele. Quando eu vou na fila preferencial com meu filho, muita gente olha torto. Eu recentemente comprei um cordãozinho com o símbolo do autismo para pôr nele, justamente para ele pegar a fila preferencial, porque olhares tortos me irritam muito. Eu nunca cheguei a fazer um barraco. Se um dia eu precisar fazer um barraco, quem me conhece sabe que eu faço mesmo. Mas assim, eu nunca vou tomar o lugar de alguém. Chegar e tomar um lugar que já estava, sabe? Algum lugar que já era de outra pessoa, né? Quando eu entro em ônibus, metrô, eu procuro perguntar se a pessoa ela pode ceder. Falar, olha, ele é autista, ele tem direito a preferencial, ele pode sentar aqui. A maioria das vezes as pessoas já levantam antes de eu procurar um lugar para ele, né? E o mais interessante, por exemplo, a última vez que eu peguei um metrô lotado com meu filho, que eu vi que ninguém ia ceder um lugar para ele, né? Até porque o autismo não é uma deficiência visível, né? Veio um senhor e deu lugar para ele, um lugar preferencial de idade. Eu cheguei até a falar, não senhor, pode ficar aí. Ele, não, ele fez questão, ele levantou e colocou meu filho lá. Então, às vezes, as pessoas que mais precisam de um lugar preferencial são as que acabam cedendo. Então, é 2 pesos, 2 medidas, mas é aquela história, né? Vamos fazer do jeito certo. Eu nunca andei de avião, não tenho, mas já andei de ônibus de viagem muitas vezes, e me pareceu bem quase idêntico, né? Pelo que eu vi do vídeo, parece muito com um ônibus de viagem. Você compra o seu lugar, tal. E eu sempre procuro comprar lugar para ele na janela, né? Até porque a passagem dele de viagem ele paga, né? Ele não paga dentro do município, mas ônibus de viagem ele paga. Então, assim, eu procuro sempre colocar na janela, porque eu sei que para ele vai ser melhor, né? Porque ele vai ficar vendo, né? A criança. E nem precisa ser autista, as crianças gostam de ficar na janela, até a gente que é grande, mas a gente não consegue ceder. Bom, a questão é que nossos filhos, eles têm direitos assegurados por lei. Então, primeiro a gente procura a empresa aérea, a empresa de viagem, e tenta fazer dentro da lei. Se eles não cumprirem a lei, aí sim você pode acionar a justiça, tal, né? No caso, você estiver procurando passagem para o seu filho, você não conseguiu lugar preferencial, mas você tentou comprar com antecedência, então aí você procura a justiça. Mas eu acho muito difícil, gente. As empresas hoje em dia, elas estão assim, querendo, né? Claro que eu já vi coisas horríveis, sabe? Já vi vídeos horríveis de criança tendo crise, e aí as pessoas não conseguem lidar com a criança tendo crise e começam a querer expulsar a criança. Gente, já vi vídeos bem tristes a respeito disso. Mas esse caso, gente, não foi a criança que deu trabalho, foram 2 mulheres adultas, e eu achei horrível das 2 partes. As 2 partes erraram feio. A mãe errou mais ainda, sim, a mãe errou mais ainda por exigir que seu filho fique num lugar que não lhe pertence, né? A gente não pode criar nossos filhos fazendo com que eles acreditem que eles podem fazer tudo o que eles querem, e não é assim, né? Existem leis, existem regras, e uma criança autista, gente, ela aprende as regras. Aliás, as regras, eles têm uma tendência a obedecer as regras muito mais do que nós. Então, quando eu falo com meu filho, isso aqui é regra, gente, quebrar uma regra para ele é tipo, é o fim do mundo. Ele não quebra regras. Eles gostam de seguir, eles gostam de regras. Então, você tem que ensinar pro seu filho que existe uma regra, meu bem, olha aqui. A regra é, quem comprou tem o direito. Então, o que eu tenho que fazer?
comprar com antecedência para que o outro não compre, para que quando o outro comprar, ele compre outro, porque eu já comprei aquele primeiro, né? E existe uma tendência de quem tem filhos com deficiência, fala assim, meu filho é especial, e não pôr limites nesses filhos, né? Como se eles não precisassem de, mas eles precisam de limites, sim. E são os próprios adultos que ensinam essas crianças a não terem limites, né? Porque a partir do momento que ela acha que todo mundo tem que fazer o que ele quer, sem respaldo da lei, ele já está dando um péssimo exemplo para essa criança, né? E eu acho que deve ser muito triste essa criança ver a mãe brigando e aquele mundo, porque foi a avó, foi não sei o que foi a parente. Foram 15 pessoas. A Gol tirou 15 pessoas do avião. Então imagina isso na cabeça dessa criança, como deve ter sido horrível. E com certeza, se fosse eu no lugar, eu não faria isso com meu filho. Eu iria poupar meu filho de uma situação dessas. Se, vamos supor que seja um ônibus, eu não tenha conseguido um lugar na janela, eu perguntaria primeiro, moça, meu filho tem deficiência, você pode deixar ele ficar na janela aqui? Se ela deixar, ok. Se não deixar, William, seu lugar é aqui, vamos ficar aqui, né? Por mais que de repente tenha sido difícil. Mas, enfim, não são todas as pessoas que pensam assim, não são todas. E, enfim, eu fiquei muito triste. Fiquei triste pela criança, pode ser traumático. E eu acho que essa família precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Quando eu digo multidisciplinar, gente, é uma equipe, né? A criança precisa de acompanhamento psicológico, a família também. E a gente não sabe se essa criança está em acompanhamento ou não. Também precisa alguém conversar com essa família sobre os direitos dessa criança e como conseguir os direitos dessa criança, porque os nossos filhos direitos têm. Às vezes os direitos dos nossos filhos é negado. Como que a gente luta para que tenha esse direito, né? E o respeito, gente, o respeito em primeiro lugar, né? A gente quer que a sociedade respeite os nossos filhos como eles são, então nós também temos que manter o respeito, né? Vamos procurar manter o respeito. Já quebrei muito pau? Gente, às vezes que eu quebrei o pau por causa do meu filho, foram por coisas extremas. Mais extremas mesmo, de meu filho estar numa crise terrível e não conseguir atendimento, e eu chegar lá no postinho, meu filho está em crise. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso de 2021. Meu filho teve uma crise, eu estava com ele no postinho. Foi uma das piores crises e as pessoas olhavam feio, olhavam torto. E aí eu falei, gente, eu estou pedindo socorro. E ele teve esse socorro, mas não foi assim diretamente com uma pessoa, sabe? Não foi assim, eu quero tirar essa pessoa desse lugar para pôr o meu filho. Não. Bom, é isso. Lamento pelas duas famílias que saíram. E uma coisa que me chamou muita atenção vendo esses vídeos são os comentários das pessoas. Existe uma palavra para fobia contra pessoas pobres, e é isso que eu mais vi, as pessoas soltando os seus comentários preconceituosos contra pessoas pobres, né? Isso, comentários do tipo, isso que dá deixar a gente pobre andar de avião. A gente que é pobre, a gente tem direitos, tá? A gente tem o direito de ir e vir. Se você não gosta de gente pobre, isso é problema seu. E eu tenho certeza que as pessoas que comentaram isso, que soltaram todo esse ódio para as duas famílias, são pessoas pobres também. Só que elas não têm noção que sejam pobres, talvez elas pensam que são um pouquinho melhor, e não é assim. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu precisava comentar esse assunto. Ainda não temos todas as informações. Eu não sei se a Gol vai dispor de todas as informações. A Gol já fez uma nota pedindo desculpas. Já disse que não sabia do caso da criança precisar de necessidades especiais, enfim. E nesse caso me parece mesmo que eu não costumo defender empresas, viu? Eu sou a primeira a fazer vídeo xingando empresas. Mas neste caso, parece que foi erro da família mesmo, que não informou a Gol que a criança precisava de um cuidado especial. Então foi erro da mãe dessa criança. E eu não vou passar pano pra mãe de autista só porque é mãe de autista. Não. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo, que eu espero que seja em breve.
e que a gente possa trazer boas notícias. Eu tô adorando fazer esse canal agora, com assuntos diversos, com todos os tipos de assunto assim. Então eu já peço para você que me acompanha já há algum tempo, que deixa aqui nos comentários algum assunto que você gostaria que eu trouxesse. E se você for novo por aqui, você está chegando, seja bem-vindo. O canal está crescendo, então sim, seja muito bem-vindo, assim, de coração, muito obrigada por estar se inscrevendo. Os novos inscritos são bem-vindos. E você também pode deixar aqui nos comentários um tema que seja do seu interesse, porque o ideal é trazer algo que vocês queiram ver, né? Eu acabo trazendo assuntos pessoais meus porque eu tenho pouca sugestão de vídeo, então eu tenho que ficar caçando, né? Então, assim, esse assunto eu tenho que falar. Eu tenho que falar, não dá pra eu ver uma situação dessa e não falar nada, eu preciso falar. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo e tchau.